dia, boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para adorar, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E é um grande prazer para mim, para nós, ter você nesse momento. E eu queria te convidar de maneira bem enfática que você se preparasse para essa noite, que você se preparasse para esse momento, que você realmente se concentrasse agora e com o entendimento que você agora está diante da presença do seu Deus, prestando a Ele um culto de louvor, de adoração. Que você nesse momento não permita, nessa noite não permita absolutamente nada roubar de você a sua atenção, roubar de você a adoração que você vai prestar ao Senhor aí no seu lar, na sua casa, junto com a sua família. E juntos nesse momento, nessa noite, nós queremos adorar. Se você puder comigo, coloque a mão no teu coração aí no seu lar, junte a sua família junto de você, o mais próximo que você quiser. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, porque entre todos os deuses da terra, dos céus, não há um sequer que possa se comparar ao Senhor. Porque tu és digno, tu eras antes, tu és agora e tu serás para sempre o Deus presente, o Deus poderoso, o Deus grandioso, magnífico, poderoso. E a ti, Pai, nessa noite nós prestamos honra, nós prestamos louvor e nós prestamos toda a nossa adoração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, ó Deus, pela noite que teremos nesse momento na Tua presença. Queremos adorar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que nos acompanham agora. Declaramos, Senhor, a Tua presença. A Tua presença em cada lar, a Tua presença em cada família, a Tua presença em cada casa nesse momento, em cada família reunida agora para Te adorar, para ministrarmos diante do Senhor, a ceia do Senhor, com a nossa mesa posta diante do Senhor. Pai, nós nos alegramos e adoramos e celebramos a Tua morte, a Tua ressurreição, porque a Sua morte não pode detê-lo, a morte não pode segurá-lo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos e vivo está, vivo está o Senhor, e louvado seja o seu nome. Ele ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu, digno de toda honra, seja Ele, Jesus Cristo nosso Senhor, digno de louvor, digno de glória, digno de honra. Pai, nós Te adoramos e bendizemos, nos unimos como famílias nos nossos lares para Te adorar, para Te exaltar. Pai, nós dizemos a Ti que absolutamente nada impedirá o nosso louvor. Talvez as portas dos nossos salões estejam fechadas momentaneamente, mas a adoração, o louvor, a oração, ela não está presa, ela não está em cadeias, ela está livre, como os seus filhos são livres para Te adorar. Ó Pai, nas nossas casas nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós levantamos as nossas mãos e declaramos: Santo, 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 Santo é o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, hoje e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. No nome de Jesus, diga algo ao Senhor aí na sua casa, assunto com a sua família. Diga a Ele o quanto Ele é importante para você, para a sua família, para o seu lar. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Tu és bom e as Tuas bondades, as Suas misericórdias, elas duram para sempre. Elas são as causas de não sermos consumidos. Nós Te louvamos e Te adoramos, e vamos adorá-lo, e vamos exaltá-lo, e vamos glorificá-lo nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, vamos adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Seu nome, Jesus. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos, Senhor.
Aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. E não há outro como o Senhor. Nos rendemos a Ti neste dia, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ah, Jesus, nós te exaltamos. Deus grandioso, toda honra, toda glória ao Senhor, que é digno de receber todo o nosso louvor. Senhor, nós prostramos o nosso coração diante de Ti nessa noite. Prostramos o nosso coração, a nossa vida diante da Tua majestade, porque somente o Senhor é Deus, o Deus a quem nós confiamos, o Deus a quem nós amamos, a quem nós oferecemos toda a honra, toda a glória devida ao Seu nome, hoje, para todos sempre, e louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Como é bom, como é maravilhoso juntos podermos adorar ao Senhor, não é verdade? Eu creio que essa noite o Senhor tem algo especial para você, algo maravilhoso para a sua vida. Vamos dando continuidade aqui, daqui a pouco passaremos para o momento da ceia. Eu quero já te convidar, você já se preparando aí na sua casa, junto com a sua família, preparando o seu lugar, sua mesa. Lembrando que se você depois nos envie uma foto da sua família ceando lá no grupo do WhatsApp, para a gente fazer colocar na nossa galeria. É muito importante esses momentos. Não é porque nós não temos as portas momentaneamente, elas estão momentaneamente fechadas, que nós realmente deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou. E hoje é uma dessas noites onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós aqui presencialmente, junto com a equipe, você aí na sua casa, junto com a sua família, no seio da sua família, celebrando essa magnífica obra de morte e de ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós só podemos fazer isso porque a obra foi concluída, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? E também, por causa dessa grande obra, eu e você temos a alegria, o prazer, o privilégio de podermos devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele tem nos dado. E eu queria que você acompanhasse comigo um texto bíblico, por gentileza. Livro de 2 Coríntios aos Coríntios, capítulo 9, versos de número 6. Diz assim: mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu próprio coração, não com má vontade, ou porque tem necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vocês tenham sempre suproficiência em todas as boas obras, e abundeis num bom trabalho. Ele dá semente ao que semeia, pão para alimento, e Ele vos fará nos alimentar e sobejar a nossa vida. O apóstolo Paulo está escrevendo agora à igreja de Coríntios, rogando àquela igreja, falando da importância de uma lei espiritual. Ele está levantando agora uma coleta à igreja de Jerusalém e às igrejas, e ele diz: olha, que no coração de vocês tenha um sentimento, que no coração de vocês tenha um sentimento de alegria em poder fazer parte de um momento tão especial. Querido, quando eu e você separamos os nossos dízimos, separamos as nossas ofertas, seja aqui nos cultos presencialmente, trazemos para colocar no gasofilácio, ou fazemos isso de maneira online, como temos feito nesses dias, a Bíblia diz que essa atitude, ela requer de nós algumas características. Primeiro, a Bíblia vai dizer que aquele que semeia pouco, pouco também ceifa. Essa é uma lei espiritual e vale para todos. É uma lei que rege as regiões celestiais. Aquele que pouco colocar de semente, ele receberá pouco. Interessante que quando nós éramos jovens do campo ainda, uma grande lição que nós aprendemos no campo é que uma só semente, ela produz um pé de... Se você plantar uma só semente de milho, ela vai nascer um pé de milho. E um pé de milho vai nascer muitas espigas.
e nessas espigas muitos outros grãos. Interessante, querido, que quando nós temos um coração grato e voluntário ao Senhor, quando nós plantamos a nossa semente, a Bíblia diz que a colheita sempre será maior. Mas se nós plantarmos com o coração errado, essa semente vai ser pouca. Mas quando nós plantamos com gratidão, a Bíblia diz que isso agrada o coração do Senhor. Essa é a primeira característica para aqueles que querem realmente dizimar e ofertar. Segunda, é que ele diz o seguinte, que existe uma característica daqueles que ofertam. Ele diz que aqueles que ofertam devem fazer isso com alegria no coração. Jamais com tristeza, jamais constrangidos, jamais intimidados. E eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, você que está aí no seio da sua casa, junto com a sua família, todas as vezes que você for dizimar e ofertar, tenha algo em mente: o teu coração precisa estar alinhado com a sua atitude. O desejo e a alegria de fazer isso tem que estar alinhado com a atitude de pegar a oferta materialmente, colocar no gasofilácio ou fazer uma transferência. Tem que haver um sentimento pautando o nosso coração, e esse sentimento a Bíblia diz que é alegria, não é constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu dizer algo para você: se você, meu querido irmão, vai trazer uma oferta, vai dizimar, vai ofertar, e o teu coração não estiver cheio de alegria, isso não agrada a Deus. Talvez os homens recebam essa oferta, mas a Bíblia diz que Deus não a recebe, porque Ele ama quem dá com alegria. Se um dia alguém te constranger, se um dia alguém te pressionar, se um dia alguém nesse lugar aqui ou em qualquer outro lugar pressionar você, te intimidar, não faça a sua oferta, porque Deus não a recebe. Ele recebe uma oferta de um coração alegre, com entendimento, com sabedoria e gratidão, devolvendo a Ele. E a Bíblia diz que Ele vai fazer superabundar tudo aquilo que nós realmente colocamos a Ele. E hoje nós temos muitas maneiras. Eu queria convidar você a ter esse privilégio. Está na tua tela as maneiras de você dizimar. Você pode fazer isso presencialmente, quando nós voltarmos aos nossos cultos, nos envelopes, nos gasofilácios. Você pode usar a maquininha de cartão que está à sua disposição. Pastor, eu precisava da maquininha de cartão. Entre em contato com alguém da nossa equipe, dos pastores, e nós providenciaremos a você. Outra coisa, se você vai fazer a tua oferta de maneira online, está aí o QR Code na sua tela. Se o teu aplicativo celular tem aí como fazer a leitura, é só apontar a câmera do teu celular para o QR Code e você será direcionado. Mas também você pode fazer uma transferência bancária, está aí a conta, a sua tela. Mas se você quiser fazer um Pix, está aí o Pix da Comunhão Cristã Ágape, que é o CNPJ, que eu entendo que hoje é uma das maneiras mais fáceis, mais baratas e mais tranquilas de se fazer. Então você pode fazer isso sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento, porque não é, irmãos, a maneira pela qual eu vou ofertar o que vale, é o coração do homem que Deus olha quando eu faço isso. Se vai ser por uma transferência, se vai ser pela maquininha de cartão, se vai ser presencialmente no envelope, se vai ser um Pix, isso não importa. O que importa é a maneira que o meu coração vai estar na hora que eu vou fazer isso. Amém, queridos? Então você que vai dizimar, você que vai fazer o seu Pix nesse momento, nessa noite, você que vai fazer a sua transferência, você que está separando a sua oferta aí na sua casa, vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar, de poder realmente devolver ao Senhor uma porção daquilo que o Senhor realmente tem nos dado. E com alegria nós devolvemos a Ti. Pai, muito obrigado. Pai, abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medidas sobre a vida dos meus irmãos. Nós agradecemos ao Senhor porque em todas as circunstâncias o Senhor tem realmente nos abençoado esse ministério, abençoado a vida dos meus irmãos. Pai, esse ministério continua firme, forte na obra, produzindo, porque cada um dos meus irmãos são fiéis, eles têm fidelidade contigo, têm fidelidade na sua palavra, eles compreendem esse momento e continuam na fidelidade, e nós agradecemos ao Senhor por cada um, Senhor, que realmente, fielmente tem se mantido na tua presença. Muito obrigado, Jesus, e abençoa e abre as portas, derrama milagres sobre a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode fazer isso agora e nós vamos adorar o Senhor.
Aleluia, louvado seja Deus, amém, queridos? É muito bom poder estarmos aqui, mas eu queria compartilhar com vocês só alguns versículos, alguns avisos importantes. Primeiro deles, a nossa reunião de oração de toda segunda-feira, ela continua. Amanhã nós temos oração às 22 horas, na sala de oração da MG, e nós temos a alegria e o privilégio de, juntos com todos os irmãos aliançados da MG, de todo o Brasil, juntos, estarmos agora em oração. Então amanhã às 22 horas, o link dessa oração pelo Facebook e também pelo YouTube já vai estar disponibilizado para você participar amanhã conosco, lá no WhatsApp da igreja, da Comunhão Ágape, no grupo do WhatsApp. Então você pode clicar ali, você pode entrar na sala de oração, deixar o seu comentário, junto com todos os pastores que vão estar ali, e o bispo Zezinho e o pastor, eu não me lembro o nome dele, lá de Brigagão, João Brigagão, ele vai estar junto com o bispo Zezinho, os dois vão estar ministrando a palavra, como foi nessa segunda-feira, e com certeza coisas magníficas vão acontecer. Então você pode entrar, participar, mas convide alguém, mande o link para alguém que você conhece, para receber essa oração, amém? Então amanhã, sala de oração da MG, com toda a igreja, às 22 horas. Outro aviso importante, terça-feira, às 22 horas também, nós temos a oração das mulheres, Ágape em oração, às 22 horas, todas as mulheres, lá pelo YouTube e pelo Facebook, o link já vai estar disponibilizado, e as mulheres podem entrar lá e participar dessa oração, deixando seu aviso, orando junto, deixando seu pedido de oração, e elas estarão juntas terça-feira, 22 horas, como é de costume, ok? Quinta-feira agora e no próximo domingo, nossos cultos ainda continuam online, amém, queridos? Nessa quinta-feira, nós estaremos às 20 horas, ministrando o culto de maneira online. Você vai receber o link junto com você, e domingo também às 19 horas, ok? Estaremos transmitindo às 19 horas para você na sua casa. Então, esse aviso é importante. Momentaneamente, o salão ainda não está funcionando de maneira presencial, mas nós cremos que em breve, muito em breve, isso deve mudar, e nós vamos, no nome de Jesus, estar presencialmente aqui juntos. Louvado seja o Senhor, amém? Eu queria passar para um momento da ceia do Senhor. Eu queria convidar o pastor Jurandir, por favor. Momento muito especial, é o momento da ceia. E você aí na sua casa, nessa noite, você pode já se preparar. Prepare aí o seu pão, prepare o seu suco de uva, representando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. E nós vamos orar pelos elementos. Irmãos, é um momento magnífico da igreja, quando nós agora rememoramos como mandamento do Senhor, que Ele nos ensina, esse tão belo e maravilhoso momento. Queridos, porque Jesus ressuscitou, nós estamos aqui hoje. Você está reunido com a sua família, e a Bíblia diz que juntamente com Ele fomos ressuscitados. Estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo. Somos herdeiros de Deus, de todas as bênçãos celestiais, porque Ele ressuscitou. Então nós louvamos ao Senhor por esse momento, por essa tão magnífica obra, e nós queremos agradecer ao Senhor. Então vamos orar pelos elementos. Queria convidar o pastor Jurandir para orar pelo pão nesse momento. Glória a Deus, glória a Deus, amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, pela tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, pelo teu corpo que foi ferido e o teu sangue que foi derramado ali na cruz, para perdão de nossos pecados. Não somente isso, mas para nos dar vida eterna e ainda mais, ainda nos reconciliar com o Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque essa obra maravilhosa do Senhor prova realmente o quanto o Senhor nos ama, e nós te louvamos por esse momento. Ó Deus, obrigado, Jesus, e nós abençoamos este pão, lembrando, Senhor, do teu sacrifício ali na cruz do Calvário, do
teu corpo que foi partido, que foi ferido, mas o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo, assentado à direita do trono do Pai. E nós te louvamos, em nome de Jesus. Oramos também pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus, vertido naquela cruz por todos nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por Jesus, teu Filho amado, que foi entregue por nós, crucificado em uma cruz, sangue derramado. Tua palavra diz que agradou o Senhor moer o Filho por amor de nós. O sangue dele foi derramado completamente, e esse sangue hoje é o sangue da nova aliança. Não há mais sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais não mais conseguiam suprir ou trazer a redenção. Precisava de um cordeiro pascual se sacrificar, e Jesus se entregou por nós, morrendo naquela cruz. O seu sangue foi derramado e a nova aliança foi estabelecida. Por causa desse sangue há remissões de pecados, há transformação de vida, somos purificados, nos arrependemos através do sangue da obra de Jesus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí na sua casa, prepare agora os elementos nesse momento. Prepare aí o pão, prepare aí o suco, e nós vamos separar aqui. Vamos cantar uma canção quando nós preparamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, querido, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, versículos de número 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo ele dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Queridos, comamos do pão juntos agora como família, em nome de Jesus. Aí na sua casa, faça isso nessa hora. E da mesma maneira, de semelhante modo, depois de ter ceado, tomou ele o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomamos do cálice, do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, para a remissão dos nossos pecados e para a comunhão com o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E nós dizemos a Ti: venha, Senhor. Oh, Maranata, Jesus querido. Maranata, Senhor. Te aguardamos, ansiamos a Tua volta, celebrando a Tua ressurreição, celebrando a Tua vitória, celebrando que o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Meu irmão, na sua casa, glorifique, exalte o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso amado Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus realmente possa abençoar você nesse momento com as ricas e poderosas bênçãos dele. E eu queria convidar o pastor Jurandir. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Se prepare agora. Se prepare. Sente aí no seu sofá. Sente aí na sua casa de maneira tranquila. Não permita nenhuma distração nesse momento, porque a palavra de Deus irá ser ministrada nesse momento. E você, e com toda reverência, independentemente do lugar que você está, a palavra de Deus merece toda a reverência. Então, nesse momento, se prepare, porque com certeza Deus irá falar com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, aí na sua casa, cada área da sua vida, realmente debaixo dessa unção, dessa presença de Deus, dessa graça de Deus. Amém? E nós vamos na palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu quero compartilhar com você nesse momento algo que Deus colocou no meu coração. O tema dessa mensagem é para um tempo como este, né? Ou para este tempo, ou quem sabe para este tempo. Então, abre a sua Bíblia comigo no livro de Esther. Essa semana nós tivemos algo aí muito importante no Brasil. Houve uma votação no STF sobre cultos e missas presenciais, se liberavam ou não. E pensando nisso, orando, né? Todo o Brasil, pastores, igreja estavam orando acerca disso, orando. E Deus ministrou no meu coração como que isso que aconteceu essa semana é apenas a ponta de um iceberg daquilo que pode
daquilo que poderá acontecer nos próximos 10 anos, né? Então, no nosso país, e de uma certa forma até global, porque o que acontece no Brasil praticamente, né, não só em termos de pandemia, mas no pensamento social, hoje no mundo está ficando assim meio que complicado, né? Quase ninguém se entende mais, e eu vejo que algo vai acontecer aí, que é Deus vai fazer isso que ele fala lá em Malaquias, né? Quando ele fala lá dos dias das ofertas, no final do capítulo 3, ele vai falar assim, que Deus vai fazer a diferença entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o santo. Então eu creio que Deus também nesse tempo, Ele está começando a fazer uma separação entre a igreja e o mundo, o santo e o profano. Nós precisamos entender uma coisa: Deus fez coisas no passado, Deus está fazendo hoje, Ele vai fazer amanhã, mas Deus, amém, temos que olhar o que Deus fez no passado, mas hoje também temos que olhar o que Deus está fazendo hoje. Se eu não me engano, em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 3, vai falar da tribo de Sacar, que eles discerniam, eles tinham conhecimento, ciência dos tempos, e é isso que nós precisamos nesses dias, entender o tempo que estamos vivendo, o que Deus está fazendo hoje, e o que Deus vai fazer, o que Deus está movendo hoje, nessa pandemia. Por que essa pandemia? Por que tudo isso está acontecendo? Deus, nós falamos sempre isso, parece já até um jargão, que Deus está no controle, e realmente está. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, a igreja, Deus quer levantar a igreja com discernimento, para entender, para agir, para trabalhar, para fazer a sua obra, mas com entendimento, entendendo o tempo em que estamos vivendo, para que assim nós não fiquemos desesperados. Muitos cristãos, às vezes, até querendo tropeçar um pouco na fé, enfraquecendo na fé, e porque ainda não tem isso vivo dentro de si. Nessa manhã eu quero, naquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero fortalecer a sua fé, quero gerar uma esperança no seu coração, quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa mover na sua vida nessa noite, através dessa palavra, e acrescentar algo mais. Eu sei que você já tem recebido, você já tem vivido, você já tem experimentado de Deus, você tem bebido da palavra de Deus, do Espírito, mas eu quero também, nesta noite, acrescentar algo, né, através do Espírito na sua vida, né, nesse momento, nesse tempo dessa palavra, amém? Então, meu querido, nós precisamos entender esse tempo que estamos vivendo, tá? Nós, para não ficarmos aí desesperançosos, né? Parece que ser cristão é mais uma religião. O termo religião é o homem tentar religar-se a Deus, mas na verdade não é uma questão de religião, é uma questão de vida com Deus ou vida sem Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus trata o homem de duas formas: o salvo e o não salvo, o que conhece a Deus e o que não conhece a Deus, o que teme a Jesus Cristo, o que tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e o que não tem. Então a Bíblia faz diferença nesses dois aspectos, e Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê seja salvo, amém? Então deixa eu caminhar um pouco mais aqui nessa introdução. Esse livro de Esther que eu falei agora é só para a gente entender um pouco do background, né, da onde saiu. Então parece ser meio perdido aqui na Bíblia, parece que esse livro está meio perdido aqui, né? Esther, 10 capítulos, e esse livro de Esther aconteceu entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras. Uma primeira turma do povo de Israel, dos judeus, havia voltado da Babilônia e da Pérsia com Zorobabel. Zorobabel trouxe um pouco, né? Jeremias, o profeta, entendeu
o tempo que o povo ia ficar lá, ele discerniu de Daniel até, né, das 70 semanas, e o profeta Jeremias entendeu a profecia de Daniel e falou que o tempo das 70 semanas, 70 anos do povo de Deus lá na Babilônia tinha passado, tinha chegado ao final. E interessante que Deus move na história. Queridos, Deus não está alheio à história da humanidade. A história da humanidade, se você, qualquer estudante de história, professor de história, ele vai entender que a história ela caminha linear, né? Não é bagunçado, é linear. Desde o começo da humanidade até hoje tem sido linear o caminhar da humanidade. E houve uma segunda turma, um segundo retorno do povo de Israel, que foi com Esdras. E houve um pouco de judeus que permaneceram lá ainda na Babilônia, na Pérsia, não quiseram retornar para Jerusalém. Então esse pessoal que ficou lá na Babilônia, eles estavam numa terra estranha, que não era a sua terra, que não era a nação de Israel. E eles ficaram um pouco dispersos, cada um pouco de judeus em cada lugar, em cada cidade, em cada província ali da Pérsia. Então, assim, estava para a gente entender um pouco desse livro, né? E aí vai falar no capítulo 1 do rei Assuero, que o rei Assuero, ele chegou ali e tinha lá o seu reinado, e ele ficou rico, ficou próspero, e ele faz uma festa de 180 dias, uma festa de 6 meses, para mostrar, convidou príncipes, convidou ali uma gama de pessoas importantes, né, de príncipes e pessoas para vir ver a sua fortuna, o seu progresso, a sua prosperidade. E acabando esses 180 dias de festa, ele fez mais 7 dias de festa, e já lá embriagado, diz aí o capítulo 1, que ele pega então e manda chamar a rainha Vasti para apresentar ela aos seus convidados, porque ela era bonita, formosa. E Vasti então nega, não quer ir lá então na festa do rei Assuero, e ela faz uma festinha para si mesma lá com suas concubinas e não vai. E o rei então, preocupado com aquela situação, pede conselhos ali para os seus eunucos e outras pessoas que estavam ali com ele, e disseram então para que o rei mandasse um edito, estabelecesse uma lei, que cada homem se assenhorasse da sua casa, e que as mulheres não fizessem como a rainha Vasti fez, né, de desobedecer uma ordem do rei. E com isso ela foi deposta do cargo de rainha, e ficou vago esse cargo. Esse cargo ficou vazio. Então o rei Assuero buscou também conselhos e o que fazer, e aí foi estabelecido que haveria um concurso de Miss, né, vamos assim dizer, um concurso de beleza, e que fosse escolhido entre as suas províncias, principalmente ali em Suzã, jovens bonitas, virgens e bonitas, para que fossem trabalhadas e tratadas para assumir, uma delas iria assumir o lugar da rainha Vasti. E aqui eu quero ler com você, antes de continuar, no capítulo 4 do livro de Esther, do verso 9 ao verso 16, tá bom? E a gente vai continuar meditando aqui naquilo que Deus tem para falar conosco. Diz o capítulo 4, no verso 9, diz assim: Veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nesses 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta essa resposta: Não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de modo te calares agora, socorro e livramento
de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegaste ao reino. Então mandou Ester que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Ester lhe tinha ordenado. Amém? Glória a Deus. Amém? Dentro desse texto, quero voltar aqui com você no capítulo 2 de Ester. Amém? Nós vamos trabalhar um pouco aqui. O verso 5 do capítulo 2 vai dizer assim: ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Ester, era esbelta e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Amém? Mordecai então é primo de Hadassa. Amém? Queridos, nós hoje, século 21, e por falar em século 21, há alguns pensadores, sociólogos, historiadores, que dizem que o século 20 ele começou após a Primeira Guerra Mundial. E alguns estão dizendo que o século 21 começa agora, após pandemia. Então nós estamos vivendo agora, século 21, a igreja de Jesus Cristo, ela está vivendo quase que uma situação como essa, do povo judeu, do livro de Ester, fora da sua própria pátria, que aqui não é a nossa pátria, nós estamos aqui como peregrinos. Hebreus capítulo 11, verso 13, vai dizer isso, que os patriarcas, pela fé, vendo algo maior, andaram como peregrinos estrangeiros nessa terra. E é isso que nós somos nessa terra, peregrinos e estrangeiros. Quanto mais isso estiver firmado no meu coração e no seu coração, meu irmão, minha irmã, melhor será. Porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É claro que sabemos que há algumas coisas acontecerem, ainda. Mas Deus pode fazer tudo isso acontecer de um momento para o outro, historicamente falando. E o cumprimento da palavra de Deus pode ser repentina. E então, assim, nós temos que ter isso no nosso coração. Somos peregrinos estrangeiros nessa terra. Aqui não é o meu lugar, não é o seu lugar. Não adianta, às vezes ficamos frustrados porque não conseguimos ter tudo aquilo que nós queremos de conforto, de mordomia. E às vezes nós vemos muitos crentes fazendo campanhas e mais campanhas para ter coisas e mais coisas, para obter coisas. E poucas vezes você vê um cristão falando: vou fazer uma campanha para me ganhar uma alma para Jesus, hoje, ou nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano. Eu não quero terminar esse ano sem ganhar uma vida para Jesus. Então são coisas que deveriam queimar no nosso coração. E muitas vezes nós estamos fazendo campanha por coisas materiais. E aí, querido, fica tudo, fica tudo. Você pode morrer, ou, por outro lado, o arrebatamento. Mas, dando esse parecer aqui, eles foram transportados, estavam fora da terra deles. E Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa. O nome Hadassa significa, é o nome de uma planta morta, uma planta que tem uma flor de 5 pétalas, exala um perfume assim muito, muito forte, e ela também serve como uma cerca, para se fazer cerca viva. E é uma cerca viva muito resistente, onde não se passa quase nada ali, ou não passa nada. Então, esse é o nome de Hadassa. E vai falar que ela foi criada por seu primo Mordecai,
tá? E eu quero fazer nessa mensagem, eu quero fazer um paralelo entre Esther ou Hadassah e a igreja. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus vai falar assim, diante de uma frase, diante de uma revelação que Pedro teve. Jesus vai falar assim: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor Jesus nos dê entendimento do que é a igreja nesses dias, do que é o corpo dele vivo na terra nesses dias, irmãos. Porque muitas vezes pessoas estão querendo viver sem igreja. Não tem como você estar em Cristo e não estar na igreja. As pessoas assimilam a igreja às vezes com paredes, amém. Nós precisamos de um lugar, de um prédio onde nos reunimos, louvamos a Deus, temos comunhão uns com os outros, nos relacionamos. Mas sozinho eu não sou igreja. Eu posso ser um cristão, posso ser templo do Espírito, mas não sou igreja. Igreja é quando existe um, dois ou mais reunidos no nome de Jesus. Aí é a igreja. E não é reunido só para orar, mas é reunido para convivência, reunido para koinonia, para comunhão, para relacionamento. É reunido para, querido, onde um sabe o endereço um do outro, um sabe, tem liberdade de bater na porta um do outro meia-noite, quando precisar de ajuda. Isso é igreja. A igreja que Jesus está falando é uma igreja orgânica, não é uma igreja institucional, não é uma igreja organizacional apenas, mas é uma igreja orgânica, viva, que tem vida, que tem relacionamento, que tem choro, que tem alma, que tem paixão, é onde as pessoas têm sentimento, têm empatia. Isso é a igreja de Jesus. Quando Jesus fala aqui, as portas do inferno vão prevalecer contra essa igreja. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos um mundo frio, um mundo onde as pessoas estão matando o sentimento umas das outras, um mundo onde as pessoas estão ficando cada dia mais e mais individualizadas, as pessoas estão ficando cada vez mais, em termos de intelectualismo, cada vez mais firmada no seu pensamento, na sua ideologia, e assim vamos nos separando uns dos outros. Ah, você não pensa como eu, então eu separo você, eu excluo você, eu não considero mais você. E isso acontece dentro da igreja, às vezes até teologicamente, porque há uma certa discordância em alguns posicionamentos bíblicos, mas não é nada que desabone a questão da salvação, porque crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, observa as ordenanças da palavra, às vezes algumas práticas ali meia desordenadas, mas, queridos, isso não é motivo para nos separar, amém? Só para dar um entendimento aqui da igreja, amém? E fazendo esse paralelo entre Hadassah e a igreja, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 5, um texto bem conhecido, né? Quando a gente vai falar de casais, a gente fala muito desse texto. Efésios capítulo 5. Eu quero, aquilo que Deus me ensinou no meu coração, quero até correr um pouco com o tempo, porque às vezes não dá tempo a gente falar tudo aquilo que o Espírito tem ministrado. Mas a partir do verso 25, no capítulo 5 de Efésios, verso 25 vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher. Marido está no plural, mas mulher está no singular. Então, quer dizer, cada marido amando a sua própria esposa. Não é várias esposas, a sua própria esposa. Como também Cristo amou a igreja. Jesus ama a sua igreja. Oh, Jesus. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Querido, nós vamos entender o que é a igreja. Jesus ama a sua igreja, Jesus ama nossas vidas. Ele deu a vida
no Calvário por nós, mas Ele continua ainda trabalhando na sua igreja, trabalhando na minha vida, na sua vida. Ele não desistiu de você. Ele está trabalhando com a sua vida, trabalhando com a minha vida em todos os aspectos. Ele quer me santificar, Ele quer me preparar para me encontrar com Ele, para que eu esteja com Ele. Amém, querido? Deus está trabalhando na sua vida, em situações, circunstâncias da sua vida, as mais adversas, para preparar você para encontrar com Ele. Deus quer coração, meu espírito livre, puro. Amém? Ele quer você livre, puro deste mundo, dos enganos, das mentiras desse mundo. Irmãos, nós vivemos num mundo de ilusão. A verdade está na Bíblia. Durante o decorrer de toda a história da humanidade, tentaram destruir a Bíblia, tentaram destruir a nossa fé, tentaram destruir a nação de Israel, mas está tudo aí de pé, porque Jesus ama a sua igreja. Jesus ama nossas vidas. Ele ama o mundo pode tentar nos espremer, tentar nos rejeitar, tentar nos cuspir para fora. Paulo fala que nós somos como escória deste mundo. Não interessa o que o mundo pensa de mim e de você. O que interessa é o que Deus pensa de nós, o que Deus vê em mim, o que Deus vê em você, meu irmão, minha irmã. Seja firme na fé. Não deixe o diabo colocar mentira no seu coração. E muitas pessoas hoje vê a palavra igreja, né, e acham que qualquer coisa é igreja. E muitas pessoas andam falando mal da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Nós não podemos tocar na noiva de Cristo. Ela é a igreja de Cristo. Se você, às vezes você vê defeitos, você fala, mas então faça algo para melhorá-la. Faça algo que vá contribuir com o meu crescimento, com o crescimento de outros irmãos. Não ficar apenas apontando o dedo para cá ou para lá. Jesus ama a sua igreja e Ele deu a sua própria vida. E aqui vai falar que Ele entregou-se por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia, esse é um tempo que nós temos que voltar para a Bíblia. Nós temos que ler Bíblia. Nós temos que buscar entendimento da Bíblia. A Bíblia diz lá em João que há uma unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma unção que nos dá entendimento, que nos ensina a verdade. Essa unção é o Espírito Santo. A questão é que muitas vezes nós não perguntamos ao Espírito Santo. Nós não conversamos com o Espírito Santo. Nós não temos um relacionamento com o Espírito Santo íntimo, de forma que, Espírito, o que está escrito aqui? O que isso quer dizer? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso ser transformado? Que impacto isso vai trazer na minha vida? Né? Então, é importante. E vai falar que a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Essa é a igreja que Jesus quer trazer para si. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora voltando lá, novamente, lá para Esther, no capítulo 2, vai falar assim, no verso 8. E tendo-se divulgado a ordem do rei a seu édito, né, juntando-se as muitas moças, e aí o rei colocou todas as moças debaixo da autoridade de um eunuco chamado Hegai, né, e Hegai, ele é uma figura, ele pode ser tomado, né, como eu estou falando de um paralelo, também do Espírito Santo. Às vezes, amados, nós olhamos para o Antigo Testamento e queremos sempre uma interpretação literal, amém por isso. Mas também, olhando para o Antigo Testamento, e se nós pegarmos a história do Antigo Testamento e olharmos por um sentido espiritual, não espiritualizando de qualquer forma, mas tentando tirar uma lição espiritual, nós vamos ver que à luz do Novo Testamento, que essas histórias estão mostrando algo de Deus para nós hoje, amém? Então Hegai era um eunuco. O que é eunuco? Eunuco é uma pessoa castrada, que não tem mais os sentimentos, a emoção sexual, né? E Jesus vai dizer também, se eu não me engano, lá em Mateus, que quando os discípulos falam com Jesus sobre o divórcio, Jesus fala que houve eunucos que
a si mesmos se castraram, outros se fizeram eunucos por causa do reino. Então, eunuco é alguém que vai cuidar. Aliás, até a palavra quer dizer guardador da cama, ou seja, da intimidade. E o eunuco, ele guardava a igreja, ele não tinha ato sexual com as moças, que era do rei. E o Espírito Santo, então, representado aqui por Hegai, ele está aqui presente, ele cuidando das moças, e as moças foram colocadas debaixo da sua responsabilidade. Em Gálatas, vamos ler comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. No verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, então estáis debaixo. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém, amados? Então, temos que andar na direção do Espírito. E esse Hegai, ele vai cuidar das moças e vai tratar dessas moças numa casa chamada Casa das Moças, que é um harém. E ali elas vão ficar por um ano sendo trabalhadas, sendo tratadas, né? Olha o que diz o verso 11 do capítulo 2. Eu ainda quero falar aqui. O verso 10. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e do que lhe aconteceria. Mordecai é um tipo do ministério profético. Eu creio que nesses dias Deus quer levantar profetas comprometidos com a sua palavra, que vão entender profeticamente o que está na mente de Deus para falar à igreja, para falar aos filhos e filhas de Deus, aos servos e servas de Deus. Olha, é isso que está na mente de Deus hoje. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus está fazendo. E Ele quer nos levar para lá, nesse caminho. E precisamos de profetas. Precisamos de profetas que exortem, que consolem, que edifiquem. Aliás, precisamos dos 5 ministérios. Lá em Efésios vai falar que Jesus estabeleceu na igreja os ministérios, os 5 ministérios, para que a igreja fosse edificada, para que não ficássemos como meninos lançados de um vento para outro, ou de uma doutrina para outra. Amém? Mas precisamos do ministério profético. Abre comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Glória a Deus. Verso 11 vai dizer: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu creio que nesses dias, amados, Deus também vai levantar jovens, homens e mulheres, jovens, com características distintas desses ministérios. Deus quer fazer isso nesses dias. Ao longo da história, nós vemos Deus revelando algumas coisas na igreja, trazendo algumas verdades. E nesses dias aí, nos anos 80, 90, foi marcado pelo ministério apostólico, anos antes pelo profético, e décadas antes pelo profético. Agora eu creio que Deus quer juntar esses ministérios de uma forma a edificar a sua igreja. E o verso 12 vai dizer: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Precisamos tomar cuidado, porque hoje em dia nós vemos muitos
ditos líderes, né? E cada dia parece que surge uma doutrina nova. E essa doutrina nova, às vezes, acaba levando-nos ao erro, tá? Então, amados, uma vez que já estabeleci aqui Hagai e o ministério profético, também aqui no verso 12 vai dizer: antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela que completar 12 meses de tratamentos de beleza segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo e mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Amém? 6 meses com óleo de mirra. Mirra é um incenso. Jesus foi ungido com esse óleo, com mirra. E as moças, Esther, todas elas eram tomadas durante um ano ali, sendo preparadas. Fala de pureza, de santidade, de santificação. Então ela ficou todo esse tempo ali preparada. E quando a igreja está se preparando, surge também um homem chamado Amã, que é Agagita. E quando nós lemos lá em 1 Samuel, nós vamos ver que esse Agagita, Deus deu uma ordem ao rei Saul para matar o rei Agag e toda a sua família, tudo que ele tinha, e ele não matou. E aí vemos aqui esse Amã, que é da descendência do rei Agag e que chegou até aqui na história. E ele se opõe ao povo de Deus. Ele então arma um plano, arquiteta um plano para matar não só Mordecai, mas também os judeus, porque Mordecai não se curvava diante de Amã. E o ministério profético, não só o profético, mas os ministérios hoje não podem se curvar diante do sistema. Nós cristãos não podemos nos curvar diante do sistema. Hoje nós vemos muitas coisas do mundo entrando na igreja, muitos cristãos gastando tempo às vezes com as coisas do mundo, internet e outras coisas mais, e não estamos buscando a Deus como deveríamos. E então, quando Mordecai fica sabendo dessa trama de Amã, ele então se veste de pano de saco e de cinza e vai para a porta do templo do rei, e ali não poderia ele ficar ali, e ele começa a conclamar ali o povo de Israel também a mesma coisa. E eu creio que para esse tempo Deus tem nos chamado para orarmos, jejuarmos e nos posicionarmos como igreja, como cristãos, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade, aonde você estiver. É um tempo de posicionamento como cristãos, porque eu creio que para este tempo, se Deus, olhando para a sua história passada, Deus permitiu que você chegasse até aqui, Deus me permitiu chegar até aqui. Quem sabe o Senhor não me levantou para este tempo, para ser um profeta, ser um apóstolo, ser um pastor, ser um evangelista, ser um mestre. Quem sabe Deus não levantou você para esse tempo na igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, pense nisso. Deus permitiu você estar até aqui. Deus tem guardado você dessa pandemia e de tantas outras coisas. Olhando para o seu passado, não sei o que você já fez no seu passado, mas saiba de uma coisa: Deus te perdoou, Deus te lavou com o seu sangue, Deus tem te purificado. E quem sabe Deus tem chamado você para esse tempo, para se posicionar, para ser um cristão no meio desse mundo corrupto, corrompido pelo pecado, para sermos luz, sermos um farol, para darmos direção a este mundo, Como nós lemos aqui, já caminhando para o final da mensagem, diz lá que todos os servos, no verso 11 do capítulo 4, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem e mulher que entrar, Esther está falando, todo homem que entrar lá diante do rei, e se o rei não mover o cetro, vai morrer. Então, o verso 12 vai dizer: quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta essa resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
Se nós nos calarmos, amados, se você se calar, Deus vai levantar pedras, Deus vai levantar outros meios, Deus vai usar outras pessoas. Se eu não me posicionar, Deus vai usar outros. Deus vai usar qualquer outra pessoa para fazer aquilo que Ele me chamou. Mas o que Ele tem proposto no coração, o propósito de Deus não vai ficar sem ser realizado. Amém? E aí Ele vai dizer, quem sabe se não foi para tal tempo como esse que chegasse ao reino. Então mandou Esther que tornasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu morrer, morri. Querido, nós temos que ter essa disposição de morrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus, amém? De deixarmos tudo. Jesus falou assim, aliás, Jesus falou assim: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser seguir-me, deve se negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e vir. E muitas vezes nós estamos seguindo Jesus, mas nós não negamos a nós mesmos. E aí depois há um conflito, quando Jesus me chama para algo, e como eu não me neguei, como eu não morri para mim mesmo, eu vou falar, não, eu não quero, eu não vou fazer isso. E aí esse conflito com Jesus, com a vontade de Deus. Queridos, querido irmão, querida irmã, eu quero dizer para você, nessa noite, posicione-se. É um tempo de posicionamento diante de Deus. Jesus, Ele está nos chamando, está nos preparando, como Esther, como Radassa foi preparada com óleos e com perfumes. Deus está colocando nesse tempo os dons espirituais, ministeriais à disposição da igreja. Mas quantos de nós estamos dispostos a entrar na presença do Rei? Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. É um tempo de busca de Deus intensa. É um tempo de buscarmos a essência do Evangelho nesses dias, para a minha vida e para a sua vida, querido. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus, e que você possa nessa noite, meu irmão, minha irmã, tomar um posicionamento ao lado de Jesus. Amém? Deus tem ministrado muito no meu coração algo interessante. Jesus, Ele não é apenas o meu Senhor e Salvador. Jesus não é apenas alguém que veio dividir a história em antes e depois dele. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa foi a declaração de Pedro. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, além dele ser o meu Senhor e Salvador, Ele é o Filho de Deus. E que nós vamos ter esse entendimento e essa revelação nesses dias. A quem eu estou servindo? A Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é um popstar, não é nada disso. É Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai. Tua palavra diz que os teus pensamentos são mais elevados que os nossos. Deus, o que o Senhor tem planejado para a nossa vida ainda não desceu ao nosso coração. Os nossos olhos ainda não viram, ainda não sentimos. Pai, são coisas tremendas e maravilhosas. Nós temos tido sombras da revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Levanta-nos nesses dias, como igreja do Senhor, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Livra-nos, ó Deus, de nos contaminarmos com este mundo. Livra-nos, ó Deus. Deus, livra-nos de naufragarmos na fé. Pai, queremos perseverar na fé em Ti, em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio a acusações, em meio a perseguições. Pai, queremos estar contigo constantemente aos teus pés. Jesus, ajuda-nos nesses dias a sermos uma igreja
que caminha não apenas em vitória, triunfando, mas uma igreja que mesmo sofrendo, ela guerreia. E sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que você tenha uma semana de vitória. Uma semana abençoada. E que você esteja se posicionando a cada dia na sua fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Profética, como uma igreja atuante, vibrante, cheia de fé, equilibrada. Nós te exaltamos, porque o caminho foi aberto, o novo e vivo caminho, e hoje nós podemos ser essa igreja gloriosa, que manifesta sobre essa terra a glória do Senhor, ó Deus, que manifesta nessa terra a voz profética vinda do Senhor. Pai, nos levanta para essa geração, nos levanta para esse tempo como igreja, nos instrui, nos ensina. Ó Deus, cada geração foi colocada para um tempo, e nós estamos aqui nesse tempo que se chama hoje, para manifestar a glória do Senhor. Pai, nos ajude a entender, a compreender, a discernir o tempo em que vivemos, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste bem atenção. Cada geração que foi levantada pelo Senhor, se você olhar o livro de Mateus, ele vai dizer que 28 gerações foram levantadas, cada uma no seu devido tempo, e nós aqui estamos num tempo difícil, um tempo inimaginável para a nossa geração. Nunca sequer imaginamos viver um tempo como esse, mas aqui estamos. E deixa eu dizer algo para você, querido. Se nós estamos aqui nesse tempo, no dia que se chama hoje, é porque Deus tem algo novo para a sua vida. É que Deus quer te usar nessa geração. Deus quer usar essa igreja, quer usar a sua vida, quer usar a sua família, quer usar o seu lar. Não perca essa oportunidade. Seja igreja, seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Ele derrame sobre você bênçãos celestiais, que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, onde novamente estaremos juntos. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.